Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março. Eu sou o Luciano Teixeira e esse é o Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu sou a Amanda Nascimento e aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. O Brasil registra 7 mortes pelo coronavírus. 5 são em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Já são 621 casos da doença confirmados em todo o país, segundo dados do Ministério da Saúde. Jornal da Rede Alesp. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, até o final da tarde de ontem, o estado registrou oficialmente 6 vítimas fatais causadas pelo novo coronavírus. A operadora de saúde particular, Prevent Senior, anunciou a 5ª morte pelo novo coronavírus em São Paulo, mas não informou em qual unidade hospitalar ocorreu o óbito e não passou detalhes do perfil do paciente que faleceu. Ao todo, o Brasil registra 621 pessoas contaminadas com o novo coronavírus e 7 casos de morte em decorrência do Covid-19 em todo o país. No estado do Rio de Janeiro, 2 mortes foram confirmadas ontem. Um homem de 69 anos em Niterói e uma mulher de 63 anos em Miguel Pereira. Além de estarem com o novo coronavírus, as 2 pessoas tinham diabetes e hipertensão. As 3 mortes anunciadas em São Paulo na última quarta-feira são de homens com 65, 81 e 85 anos, respectivamente, e já enfrentavam outros problemas de saúde. Todos foram atendidos em um hospital privado aqui da capital paulista. O paciente de 81 anos é morador do município de Jundiaí e os demais são de São Paulo. O primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus, um homem de 62 anos que tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática, foi confirmado na última terça-feira aqui na capital paulista. O estado de São Paulo também já registrou 240 casos confirmados da doença, segundo o balanço divulgado na quarta-feira. Trata-se de um aumento de 46% em relação ao balanço anterior, que confirmava 164 casos. Desses 240 casos, 214 estão na cidade de São Paulo, 6 estão em São Caetano do Sul, 6 estão em Santo André e outros 3 estão em São Bernardo do Campo. Osasco, Ferraz de Vasconcelos, Cotia, Barueri, Guarulhos, Mauá, Santana do Parnaíba, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto e Jaguariúna registram um caso confirmado cada. Além dos confirmados, São Paulo também tem 5.334 casos suspeitos. De acordo com o secretário estadual de Saúde, José Henrique German, 20% dos pacientes registrados com coronavírus em São Paulo estão em estado grave nas UTIs hospitalares. Jornal da Rede Alesp. A pandemia global causada pelo novo coronavírus levou o governo federal e os governantes estaduais e municipais a tomar uma série de medidas para impedir a aglomeração de pessoas nas cidades e tentar conter o avanço da doença no país. A gente já vê isso, né, Amanda, no dia a dia aí, as ruas estão mais vazias, né? Até eu vindo para cá, para a Assembleia, geralmente eu demoro 45 minutos, quase 1 hora às vezes. Hoje estou demorando 15 minutos para chegar aqui. Eu pude perceber exatamente a mesma coisa, caminho super tranquilo. E hoje pela manhã eu estava acompanhando o noticiário e a região do Brás, que é uma região que normalmente é muito lotada, tem muito comércio, está praticamente vazia. As lojas fechadas, pouquíssimas pessoas nas ruas. Realmente a cidade está com uma outra cara. A Avenida Paulista ontem no final da tarde não tinha trânsito. Eu estava vendo o mesmo noticiário que você estava vendo e estavam mostrando a zona cerealista ali também, né? Perto do mercado municipal, e parece que alguns comércios estão abertos e tal, mas outros lotado mesmo, só supermercado, né? Só que as pessoas estão aí nessa corrida para abastecer as suas casas, né? Tá certo. Bom, e essas medidas aí voltadas para conter
esse avanço do coronavírus foram tomadas desde o início desta semana, quando o governo de São Paulo suspendeu eventos públicos estaduais por 30 dias, independentemente do número de pessoas reunidas. Também anunciou o controle de fluxo de pessoas em repartições públicas e a criação de um comitê administrativo extraordinário, com secretários para estudar medidas emergenciais contra o novo coronavírus. Em seguida, o estado de São Paulo cancelou todos os eventos com mais de 500 pessoas por tempo indeterminado. Durante a semana, o governo de São Paulo determinou o fechamento de todos os shopping centers e academias da capital paulista e também da região metropolitana de São Paulo a partir de segunda-feira, dia 23 de março. Já as aulas nas escolas estaduais e municipais começaram a ser suspensas gradativamente, desde a última segunda-feira. A suspensão total ocorre a partir do dia 23 de março. Já no ensino superior, a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Estadual Paulista e o Instituto Presbiteriano Mackenzie, entre outras instituições de ensino, também suspenderam as aulas nesta semana. Pois é, eu faço, eu estudo lá na USP, lá estou fazendo doutorado na USP. Suspenderam na segunda as aulas, mas os professores, Amanda, estão oferecendo aulas via Google Acadêmico, Google Sala de Aula, né? E aí muitos professores vão continuar dando aulas, mas por ferramentas de internet que possam aí fazer com que os alunos estudem em casa, vídeo, esse tipo de coisa assim, né? A tecnologia tem sido uma grande aliada, né? Apesar das pessoas não poderem estar reunidas nas salas de aula, é possível continuar estudando, né? Dar seguimento aí aos cursos de graduação e os demais também, né? É isso mesmo. Outra determinação do governo paulista foi a antecipação das férias de 165 mil professores da rede estadual de ensino. 150 mil professores e gestores que atuam na rede estadual e mais 15 mil do Centro Paula Souza a partir do dia 23 de março. Centro Paula Souza, Amanda, é um centro importantíssimo. Em muitos lugares que você não tem muito acesso, né, a ensino técnico de qualidade, o Centro Paula Souza é uma referência, preenche esse espaço. São mais de 200 mil alunos em todo o estado e ele é muito importante, principalmente para a população mais carente e a população que está sofrendo agora, né? Bom, o governo estadual anunciou também, ainda como uma medida para diminuir os danos gerados pelo coronavírus, que vai suspender a cobrança da tarifa de água da Sabesp para 506 mil famílias que pagam a tarifa social. Essa tarifa não será cobrada a partir do dia 1º de abril e vale por 90 dias em todo o estado. Também foram suspensos os processos de devedores de pessoas físicas e jurídicas pelo prazo de 90 dias a partir do dia 1º de abril. O governador João Dória, do PSDB, ainda recomendou que templos e igrejas da capital e região metropolitana de São Paulo evitem, a partir de segunda-feira, os cultos, missas e celebrações que provoquem aglomerações presenciais. Essa recomendação vale por 60 dias. Segundo o governador, as igrejas e templos podem continuar abertos, mas com limitações de público e espaçamento de 3 metros entre os fiéis. Já o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, assinou um decreto durante esta semana determinando o fechamento do comércio na cidade de São Paulo a partir de hoje até o dia 5 de abril. A restrição atinge os atendimentos presenciais no comércio paulistano. Pois é, segundo a determinação municipal, podem continuar funcionando normalmente em São Paulo hipermercados e supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, lojas de conveniência, restaurantes e lanchonetes, lojas de produtos para animais e as feiras livres. A habitual higienização e ventilação nesses locais, além da disponibilidade de álcool em gel para a utilização dos clientes, também foram recomendadas a todos os paulistas. Jornal da Rede Alesp. Por conta do aumento de casos de coronavírus em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, anunciou que vai adaptar 44 equipamentos públicos da cidade para receber mais 490 leitos de unidade de terapia intensiva para atender pacientes que tenham contraído a doença, Amanda.
Alguns desses leitos serão instalados nos Centros Educacionais Unificados, também conhecidos como CEUs. Segundo o prefeito Bruno Covas, a expectativa é de que esses 490 leitos fiquem prontos dentro de 20 dias. Parte desses leitos serão feitos com a ajuda do Ministério da Saúde. A capital paulista possui atualmente 505 leitos de UTI na rede médica municipal, mas o objetivo da administração é que esse número chegue a 995 com a instalação desses novos leitos. Desde o início da pandemia global causada pelo novo coronavírus, o Brasil já registrou 7 mortes por causa do Covid-19. 5 na cidade de São Paulo e 2 no estado do Rio de Janeiro. As vítimas fatais tinham entre 60 e 80 anos de idade. Ainda não há informações oficiais sobre quantos pacientes estão internados na rede pública da cidade de São Paulo em razão dessa pandemia do novo coronavírus. Pois é, Amanda, sobre a população em situação de rua, o prefeito Bruno Covas disse que nas próximas semanas essas pessoas vão receber atendimento de fiscais da prefeitura que dão orientações sobre como evitar o contágio da doença. É bom lembrar, né? Essa população fica muito à mercê de políticas públicas, fica abandonada nesse momento, né? É importante a gente falar da população de rua de São Paulo e do que pode ser feito para ajudar essas pessoas, né? Sim, até porque eles estão muito expostos, né? O vírus está circulando no estado de São Paulo, então se eles estão na rua, eles também correm o mesmo risco e é muito importante pensar nisso, né? Afinal, eles também podem ser infectados e transmitir a doença. Pois é hora de ajudar também, né? De pensar em outras pessoas, né? Enfim. A Prefeitura de São Paulo negou que irá fazer exames em casa para o coronavírus em pessoas que residam na cidade e que liguem para o telefone 156, que presta informações sobre sintomas e causas da doença. O decreto publicado pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, que destaca a situação de emergência na cidade devido a essa pandemia, traz um artigo que trata de um canal de comunicação da sociedade com a Prefeitura de São Paulo através do número 156, afirmando que haveria a possibilidade de coleta domiciliar para exame, caso os atendentes percebessem que o paciente possui possibilidade de ter a doença. A Prefeitura, em nota, afirmou que o atendimento pelo 156 será só para prestar informações sobre dúvidas e que houve um erro de interpretação e que irá republicar este trecho do decreto para que não haja entendimento dúbio sobre isso. A informação começou a ser divulgada em redes sociais pela população, que entendeu que era só ligar para o número 156 que poderia fazer o exame de coronavírus em casa. Pois é, a Prefeitura, por sua vez, diz que não é isso e que, para sanar dúvidas e interpretações equivocadas, a Secretaria Municipal de Justiça vai providenciar a retificação semântica do referido artigo do decreto em questão. E ontem nós citamos, né, a importância de buscar informação correta, que é um boato que acabou se espalhando entre as pessoas pelas redes sociais e que não é verdadeiro. Então, muito cuidado. Eu sei que nesse momento a gente busca informação das mais diversas formas, mas a gente também precisa checar, ver de onde está vindo essa informação para acabar não proliferando informação falsa e também para não ter um entendimento errado e acabar até se prejudicando. É importante buscar aí fontes confiáveis, né? Quer dizer, é igual a gente falou ontem, né? Nunca o jornalismo profissional foi tão importante, né? Então, se você recebeu aí no grupo de WhatsApp da família uma informação, cheque antes, veja se essa informação é verídica para não repassar e não continuar espalhando aí fake news. E nessa hora, a fake news acaba espalhando também pânico para as pessoas, né? Isso é muito importante a gente falar, né? As pessoas têm que ter cautela, cuidado para não espalhar essas notícias, não causar mais pânico. As pessoas já estão assustadas, né? Quer dizer, passando uma fake news, enfim, elas acabam entrando em pânico. Jornal da Rede Alesp. O governo brasileiro determinou o fechamento das fronteiras terrestres com a Argentina, Colômbia, Bolívia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. Segundo o Ministério da Justiça, o fechamento vale para as fronteiras físicas, terrestres e não atinge quem viaja de outros países de avião. O governo vai editar uma portaria específica para as fronteiras com o Uruguai, que ficaram de fora com das restrições anunciadas.
A medida foi determinada em portaria assinada pelos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Justiça, do Ministério de Justiça, Sérgio Moro, e da Casa Civil, Braga Neto. As restrições foram anunciadas em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O objetivo é evitar os riscos de contaminação e disseminação do novo coronavírus. O texto também restringe por 15 dias a entrada por rodovias ou meios terrestres no Brasil de estrangeiros oriundos desses países. Mas, neste caso, a decisão não afeta o transporte rodoviário de cargas. Jornal da Rede Alesp. Os ônibus com saídas programadas do terminal rodoviário Tietê, na zona norte de São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro, estão cancelados por 15 dias, segundo a Socicam, empresa que administra os terminais da capital. A medida atende a um decreto publicado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que visa conter a propagação do novo coronavírus. Já em relação ao terminal rodoviário da Barra Funda, a Socicam diz que as linhas com destino ao Rio de Janeiro têm origem em outras cidades de São Paulo, onde ainda não há circulação confirmada da doença e apenas fazem parada no terminal. O decreto do governo do estado do Rio de Janeiro estabelece uma série de ações tomadas para enfrentar o novo coronavírus, o Covid-19. Entre as regras estabelecidas está a proibição da circulação de linha interestadual de ônibus com origem em estado com circulação do vírus confirmada ou situação de emergência decretada. Bom, aqui mais uma decisão que mostra, a gravidade do coronavírus, tentando de todas as formas diminuir a circulação de pessoas, já que a transmissão do vírus é muito fácil de pessoa para pessoa. Então, a gente aqui reforça que, se você puder ficar em casa, é o melhor a se fazer, porque daí a gente evita a transmissão e consegue superar esse momento de crise. Pois é. Complicado esse momento, né? Enfim, todo cuidado é pouco, né? A gente ontem estava discutindo a questão da legalidade das medidas adotadas, né? Mas a gente tem que levar em consideração a excepcionalidade do momento, a situação, né? Então, assim, essas medidas são, de certa forma, muita gente considera como radicais algumas medidas de fechar a fronteira, né? E tal. O Brasil começou fechando a fronteira da Venezuela. Muita gente perguntou, mas por que só a Venezuela, né? E tal. E a gente vê que o fechamento de fronteiras nesse momento acaba, impedindo a circulação das pessoas. Uma questão necessária, né? Bem, os supermercados de todo o estado de São Paulo devem vender álcool gel a preço de custo a partir da próxima segunda-feira, 23 de março. O governo estadual fez essa recomendação ao setor, mas ainda não estendeu a sugestão a outros segmentos, como as farmácias, por exemplo. Já há um acordo com a Associação Paulista de Supermercados para que frascos de álcool gel de todos os tamanhos sejam vendidos com margem de lucro zerada nos mercados associados diante da pandemia global causada pelo novo coronavírus. O Procon de São Paulo será responsável por fiscalizar a venda do produto a partir de segunda-feira, para garantir que não haverá nenhum valor abusivo sendo cobrado pelo álcool em gel em supermercados. Além disso, Amanda, a Cooperativa de Produtores de Álcool do Estado, a Cooperálcool, anunciou que vai doar 50 mil frascos de álcool gel para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Após o aumento do movimento nos supermercados paulistas, alguns lojistas decidiram criar horários especiais de atendimento para atender os idosos e limitar as compras por consumidor. Um dos produtos mais procurados é o tão desejado álcool em gel. Pois é, essa questão de atender os idosos, por exemplo, lá no meu condomínio, as pessoas botaram uma lista no elevador, achei um gesto super bacana, botaram uma lista no elevador de moradores que se dispõem a ir no mercado para a população mais idosa, né? E aí eu vi que várias pessoas preencheram e tal. Nessa hora vale muito a questão da solidariedade, né, Amanda? Momento de união, principalmente para essas pessoas que fazem parte do grupo de risco e que têm que evitar ao máximo o contato com outras pessoas. E que não podem sair de jeito nenhum nesse momento, né? Fiquem em casa. Fiquem em casa, é o conselho. Bem, de acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o movimento nos supermercados paulistas cresceu 34,4% nessa semana em relação à semana passada. Algumas lojas chegaram a ficar com prateleiras vazias nos últimos dias.
A associação informou que alguns supermercados estão reservando horário diferenciado para atendimento de idosos e pessoas com necessidades especiais, pois estes estão no grupo de risco para o contágio do coronavírus e, por isso, devem evitar ao máximo aglomerações. Exatamente o que a gente recomendou, falou, né? Pois é. Muitos supermercados também limitaram a quantidade de produtos que poderia ser levada por cada consumidor para evitar o desabastecimento. O Código de Defesa do Consumidor permite, em seu artigo 39, inciso 1º, que seja dado um limite quantitativo ao fornecimento de produtos ou de serviços, desde que haja uma causa justa. Pois é, apesar do grande fluxo nos supermercados, a associação afirmou que, até o momento, a indústria está conseguindo receber os pedidos e realizar entregas, mas reiterou que as pessoas realizem um consumo consciente, pensando na coletividade. Aquela história, não leve o supermercado inteiro, leve só o que você precisa. Porque todo mundo precisa, todo mundo precisa. É igual a história do álcool gel, né? Você leva a caixa de álcool gel, outras pessoas ficam sem o álcool gel, elas se contaminam, e não adianta você ter uma caixa inteira ou 50 álcool gels em casa e se uma pessoa que vai te cumprimentar não tem acesso, e aí você acaba se contaminando. Pensar no próximo, né? A gente está todo mundo na mesma situação, então, né, manter a calma para que tudo corra bem e a gente consiga superar. Já em nota divulgada na imprensa, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores disse que a atividade de distribuição no país segue funcionando normalmente e que, enquanto a indústria fornecedora mantiver a normalidade na operação, o desabastecimento não vai acontecer. Jornal da Rede Alesp. A recomendação é sempre higienizar as mãos para evitar o contágio e a proliferação do novo coronavírus. Água e sabão são produtos para garantir a limpeza, Amanda. Bom, a utilização do álcool em gel pode contribuir aí nesse processo de higienização das mãos e com o surgimento dos novos casos da Covid-19, a corrida pelo produto aumentou. Vamos fazer um parêntese aqui, vamos falar o seguinte: se você tiver na mão água e sabão, o melhor produto hoje é água e sabão. Né? Se você não puder lavar as mãos, se você estiver num transporte público, se você estiver num lugar que você não tem acesso a sabão e água, aí você usa o álcool gel. Exatamente. As duas formas você consegue higienizar as mãos e aí afastar, né, o coronavírus. E redobrar, né? Que lavar a mão toda hora é importantíssimo. Isso. Lavar aqui a outra parte da mão, que eu não sei como é que chama aqui essa parte. O dorso da mão, né? O punho também é importante. Pois é, o Rogério Picelli tá falando aqui. Lavar o punho também é importante. Rogério dedos. É profissional de saúde também, além de jornalista. Falando que é preciso lavar o punho aqui, tá? Então, vamos fazer... E lavar com frequência, né? Não é lavar uma vez no dia, não. Não adianta, né? Senão você se contamina. Bem, voltando aqui, em algumas farmácias e mercados, o álcool em gel já não é mais encontrado nas prateleiras. Em outros estabelecimentos, o produto é encontrado em poucas quantidades, né, mas a um preço mais elevado. Eu já fui em algumas farmácias que não tem álcool em gel. Prateleira vazia. Amanda, todas as farmácias que eu fui assim com uma cara assim, não tem álcool gel. Eu cheguei assim, você tem álcool gel aí, né? Todo mundo olha pra minha cara, quase que ri da minha cara, né? Mas era para ter, né? Era para ter. Sim. Tem uma iniciativa lá em Minas que eles... uma farmácia, parece que é em Uberaba, se eu não me engano, que eles estavam distribuindo de graça em pequenas quantidades para a população. Né? Nessa hora acabam surgindo exemplos bem bacanas. Sim. E para conversar sobre os direitos do consumidor em tempos de crise, nós vamos conversar por telefone com o advogado do Procon de São Paulo, Rodrigo Tritapepe. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia, Rádio Alesp, TV Alesp. É um prazer sempre falar com esse público e aqui no Procon nós estamos com as nossas equipes, com o nosso pessoal trabalhando, enfrentando esse momento de extrema calamidade, de extrema urgência. Os nossos funcionários heróis aí que estão na rua expondo a sua saúde, sua vida para defender o direito do consumidor. E você me fez essa pergunta. O consumidor, e nesse momento eu preciso estar bastante atento. Né? Nós estamos verificando desde a abusividade de preços,
como a imprudência e crime que tem sido cometido. Quando eu digo crime, por exemplo, tivemos notícias de ambulantes misturando álcool com gel de cabelo e vendendo como álcool gel. Isso é um crime, né? Então, consumidores comprando esse tipo de produto. Isso é um absurdo, a gente entende que as pessoas estão em pânico, desesperadas, mas uma prudência nesse momento também é necessária. Então, falamos nesse sentido das práticas irregulares, do comércio irregular, da imprudência, e eu não preciso nem falar dos riscos que trarem à saúde consumir um produto desse jeito, né? Por outro lado, nós temos as farmácias, os mercados, e recebemos diversas denúncias de preços abusivos. Nós fizemos algumas pesquisas de mercado para entender qual foi a variação de preço, para entender que prática abusiva estava sendo imposta ao consumidor, e já foram feitas mais de 200 fiscalizações pelas nossas equipes, e muitos casos, mesmo o produto não sendo encontrado, a empresa é notificada para que justifique o valor do produto que ela está cobrando. Então, nesse momento, o consumidor, ele não pode, a legislação defende ele da abusividade, e a abusividade, numa situação dessa de calamidade, por exemplo, também resulta numa prática criminosa. Então, aquele comerciante que resolveu abusar no preço, ele, além de infringir o Código do Consumidor no sentido de expor o consumidor ali a um produto abusivo ou um prejuízo financeiro, ele começa a agravar sua situação quando ele abusa do momento de calamidade como nós vivemos hoje. A mesma situação aconteceu na época dos combustíveis, da greve dos caminhões, não sei se vocês lembram. Também houve uma abusividade do preço, foi cobrado 5 vezes mais o valor que era o litro do combustível, e da mesma forma acontece agora, né? Escassez do produto, abusividade de preço e oportunidade de uma situação de calamidade. O consumidor precisa estar atento, ser prudente na compra, a gente entende o momento de desespero, e também não se submeter às abusividades. Pois é, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Todos os canais. Doutor Rodrigo, como é que o consumidor pode denunciar preços abusivos aí? É o que eu ia falar agora. O consumidor, nós estamos com os nossos canais de redes sociais todos abertos, as nossas equipes operando, então todas as redes sociais que a gente usa, nós temos canais do Procon. O aplicativo do Procon, nós criamos um botão de acesso com a palavra coronavírus, então a pessoa clicando ali, ela já vai direto para uma hotline expressa de atendimento dessa reclamação. No mesmo sentido, o nosso site na internet, o site da Fundação Procon, onde ele pode registrar uma reclamação. Então, nós temos as redes sociais, o aplicativo e o site do Procon. Uma outra situação que a gente vem presenciando é o seguinte: as pessoas vão aos supermercados, enfim, a estabelecimentos para fazer compras e compram quantidades exorbitantes. Tem gente que compra, sei lá, vários pacotes de papel higiênico. Eu queria saber, neste caso, se os supermercados podem restringir a quantidade comprada para cada pessoa para tentar garantir que todo mundo tenha acesso aos produtos. Muito da legislação do consumidor é o bom senso e a razoabilidade. Nesse momento, o consumidor precisa ter um comportamento no sentido de que ele precisa comprar o que ele necessita para outros poderem ter acesso, e a empresa também tem que entender que, nesse momento, ela precisa ter uma força extra para fornecer mais produtos do que o habitual. Nesse sentido, muitas vezes a gente procura na legislação algo que está escrito não poderá, poderá, e nem sempre a legislação é isso. Nesse momento é uma prática de bom senso, onde nós estamos vivendo, além da prática dos direitos do consumidor, situações excepcionais, como, por exemplo, estado de emergência, de calamidade, decretos onde o governador e o prefeito a cada dia têm percebido a necessidade e determinado regramento para algumas situações. Então, hoje a gente tem uma variação muito grande do que
do que a própria lei que a gente tem no comum, que é a nossa Constituição e o Código do Consumidor, por exemplo, falando de consumidor, e agora abarcado por essas legislações específicas dia a dia. Não, a restrição, ela tem um objetivo, que é com que as pessoas possam, todas elas, ter acesso de uma mesma maneira, né? Agora, o impedimento, a empresa não pode, e ela pode, ou pode, você não tem um regramento específico. O que você não pode ter é uma abusividade. Então, a empresa abusa na restrição. A empresa impede o acesso. Então, existe um limite muito mais da cultura, dos conceitos que a empresa aplica, do que necessariamente o resultado que ela está atingindo, que seria, nesse caso, por exemplo, restringir. Mas é como que ela restringiu? Houve um constrangimento? Houve uma informação clara e precisa de que os números eram restritos? Então, o Código do Consumidor enxerga muito isso. É a informação prestada e a forma com que o serviço ou produto é prestado. Esses dois pontos têm que ser observados. Então, restringiu o acesso e fez a pessoa passar por um processo vexatório, isso não pode. Doutor Rodrigo, as pessoas podem denunciar como nesse momento? Já que deslocamentos estão aí, não são recomendados, tem o número do PROCON, dá o serviço aí pra gente do número do PROCON, como que é o processo de denúncia, de comércio, de comerciante, enfim, de práticas abusivas nesse momento. Legal. O que a gente mais recomenda hoje é as pessoas que têm o celular na mão. Nas lojas de aplicativo, né, das duas modalidades de Android e de iPhone, da Apple, enfim, a pessoa vai baixar o aplicativo que é gratuito. Com o aplicativo gratuito, ela já consegue ali fazer a sua denúncia. Esse é o canal expresso mais rápido, que é o que está na nossa mão, que é o nosso celular. Qual que é o aplicativo? Qual que é o aplicativo? Perdão. O aplicativo é o PROCON São Paulo. PROCON SP. Isso, SP, porque nós somos do estado de São Paulo. Né? E aí a pessoa vai lá na loja, baixa o aplicativo e a partir disso tem todo o procedimento. Todo. Quando você... É uma pena que, assim, pela rádio, às vezes a gente não consegue transmitir a imagem da coisa, literalmente, né? Mas a primeira tela, ele é muito clara. Tem um botão reclamação, denúncia. Então, é muito objetivo e muito simples de se usar, né? E o coronavírus, você vai achar já um botão ali que facilmente você identifica e consegue fazer a sua reclamação. Outro meio é o site, o procon.sp.gov.br, onde esse é o nosso site. Entrou no site, vai ter uma janela amarela, faça a sua reclamação. Clicou ali na faça a sua reclamação, a pessoa vai entrar no mesmo ambiente que ela estaria do aplicativo. Doutor Rodrigo, quais são os dados que as pessoas precisam informar? A loja, o preço? O que a gente informa no momento que vai fazer essa denúncia, essa reclamação? E pode mandar vídeo também, complementando a pergunta da Amanda. Está dando muita confusão. A pessoa, essas denúncias, a gente pede para a pessoa que ela dê o nome da loja, que ela dê a nós o endereço da loja, que ela fale o tipo de produto e o valor que estava sendo cobrado. Então, a farmácia X, no endereço Y, era um álcool gel de 50 gramas vendido a R$80, por exemplo. Essas informações, elas já são transmitidas para as nossas equipes de fiscalização que estão na rua, que imediatamente, na possibilidade, claro, vai comparecer ao local para presenciar o que está acontecendo. Dá para mandar vídeo também, doutor? Não se faz imprescindível, mas é bom. Falando em rede social, uma imagem é sempre bom, bem lembrado. Não é necessário. Se a gente receber o nome da loja, o endereço, o produto e o preço, já tem 90% feito. Essa foto seria interessante para a gente poder obter, num pós-procedimento, você já ter um indício de uma materialidade de uma prova feita pelo consumidor, que foi o registro de uma foto, né? A foto também interessante, bem pensado.
Muito obrigada pela participação, doutor Rodrigo. Obrigada pelas informações e por esclarecer, né, dúvidas de todos os consumidores neste momento. Extremamente importante esse momento aí, as pessoas ficarem atentas, né? Vamos dar o serviço aqui, ó. A pessoa só buscar na loja de aplicativos, ou do Android, ou do iOS, o app Procon SP. E se você quiser reclamar pelo site, é procon.sp.gov.br, e aí tem um ícone amarelo lá que você já registra a sua denúncia. Pode mandar foto, pode mandar vídeo, né? Que o Procon já encaminha para fiscalização, para buscar aí esses estabelecimentos que estejam cometendo abuso nessa época. Isso, perfeito, muito bom. Nós estamos à disposição. Obrigado pela ajuda de vocês para transmitir essas informações que são extremamente necessárias. Estamos à disposição e vamos trabalhar até o que for necessário. Tá certo, muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom, nós ouvimos aí o doutor Rodrigo falando de direitos do consumidor, e eu acho que uma coisa que a gente deveria falar aqui também é com relação ao álcool em gel falsificado. Né? Eu sei que a gente está muito preocupado com a prevenção e com a higienização das mãos, só que a gente precisa também usar produtos que realmente sejam, né, corretos e que ajudem, porque de nada adianta comprar álcool gel em qualquer lugar, porque infelizmente a gente tem algumas pessoas que se aproveitam desse momento de desespero das pessoas, né? E aí acaba juntando que tem lugares que cobram muito caro no álcool gel, tem lugares que você não acha, e aí as pessoas acabam, né, utilizando essas armadilhas. Gente, não utilizem esse tipo de produto. Comprem em lugares confiáveis, que vocês saibam a procedência, porque senão não adianta, tá? É um trabalho que não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, vai atrapalhar. Pois é, tem que ter toda uma procedência, tem que ver de onde que foi fabricado, tem que ter aquele rótulozinho atrás, explicando, né? Tem que ver se a embalagem não foi reaproveitada, porque realmente essa hora muita gente se aproveita aí desse desespero das pessoas, né? As pessoas estão tão desesperadas atrás do álcool gel que não vai achar em lugar nenhum. A expectativa é que parece que semana que vem já começa a chegar aí um pouco mais o produto, né? Algumas empresas, algumas indústrias já estão mudando aí a fabricação, né? Principalmente perfumaria, me parece, para fabricar o álcool gel para abastecer o mercado. Sim, é um produto importante, mas, né, ele precisa ser um produto produzido por uma empresa séria, responsável. Então, acho que nós consumidores também precisamos ter atenção a isso. Outra questão também, Amanda, é a questão de medicamentos, né? Então, assim, de produtos para matar o vírus. Por exemplo, eu ouvi, né, que o vinagre de maçã mata o vírus. Não mata. Isso é uma fake news que muita gente estava propaganda aí pelo WhatsApp, pela internet, né? E muita gente chegou a comprar o vinagre de maçã para fazer gargarejo e tal, né? E aí a imprensa soltou reportagem sobre isso, falando que não mata, que não adianta. Tem que tomar muito cuidado com esses boatos, sim, né? Sim. E a gente volta àquilo que a gente falou, né? Informação é importante, porém é mais importante ainda você checar. Você saber, procurar saber, aquilo é verdade? Porque, assim, tá todo mundo preocupado, a gente entende isso e é motivo de preocupação, mas a gente também precisa ter clareza, né? Não é qualquer coisa que a gente vê por aí, a gente pode acreditar, não. Outra questão também é individualismo, né? Nessa hora a gente vê quem são as pessoas. Então, tipo, as suas atitudes nesse momento aí acabam mostrando, né? Igual o Rogério estava mostrando aqui pra gente um vídeo de supermercado que uma senhora estava comprando, acho que era o mercado inteiro, né? Olha lá, o vídeo tá inclusive passando agora, né? Que bacana. Vamos ver, vamos acompanhar o vídeo, vamos comentar. Olha lá, tá rolando uma briga ali. Vê que o mercado tá cheio, né? Você vê que as pessoas estão meio desesperadas, assim, né? Tem uma tensão ali no meio. Não é que elas estão desesperadas, mas elas estão... Os carrinhos bem lotados. Vamos ver ali, ó. O pessoal meio que revoltado, tá rolando uma briga ali, todo mundo parou pra ver, né? Tô tentando ver aí onde é que tá o carrinho dela ali. Deixa eu ver se... aquilo ali, são esses carrinhos aí. Ela comprou... Uma moça comprou uma grande quantidade de produtos e tem uma outra brigando, né? Reclamando
da postura. E a gente já até leu aqui nota de associações garantindo que não vai ter desabastecimento. Então é isso que o Luciano falou, né? Pensar no próximo, todo mundo precisa de produtos e se um vai e compra demais, o próximo não vai ter. Igual tô vendo várias caixas ali no vídeo, né? Então não sei se são caixas de leite ou de outra coisa. Você compra a caixa de leite, olha lá, a outra moça tá tirando. Ó, agora tá começando a rolar uma briga ali, né? Nesse vídeo. É difícil, né? A gente já tá num momento complicado. Você, né? Então, nessa hora a gente vê um pouco, assim, como que as pessoas reagem, né? Não adianta você levar o estoque inteiro de leite, por exemplo. Não. Né? A outra pessoa vai ficar sem leite, uma criança pode ficar sem leite. Né? Então, assim, pensar no coletivo. Comprar o que realmente precisa, né? Comprar o que precisa e entender que nós estamos em sociedade e que um depende do outro. É aquela história do álcool gel que a gente estava falando. Não adianta você levar todo o estoque, que você vai se infectar do mesmo jeito. Então, assim, pensar que tem outras pessoas que precisam, pensar no outro, igual a história da lista lá de ir no mercado para outras pessoas. Não encher o carrinho aí, igual a gente viu aí nessas imagens, né? Quer dizer, comprar o suficiente para alguns dias, para 5 dias, para, sei lá, 3, 4, 5 dias e tal. A gente está vendo que os supermercados estão abastecendo, tá? Assim, não tá com grande problema de desabastecimento. Não. Sabe onde que eu vi, assim, prateleiras mais vazias no macarrão. Macarrão, eu vi várias prateleiras de... Fui num dia, no outro já não tinha macarrão. E eu acho que outra coisa que precisa ser levada em conta é com relação aos prazos de validade. Olha lá nas imagens, o pânico das pessoas. Assim, né? Todo mundo pegando o álcool gel, atacando, né? Enfim. Às vezes você compra muito de um produto, acaba vencendo e você não consome. Então você acaba gerando um desperdício. O álcool gel dá o quê? Dá pra quanto tempo uma embalagem de álcool gel? Dá pra um mês? Sim, então, dá pra usar bastante. Dá pra usar bastante, quer dizer, não adianta levar... Até porque tem que ser intercalado com a lavagem das mãos com água e sabão, né? Você não vai usar álcool gel o tempo todo. Pois é. Então, gente, vamos evitar essas imagens que a gente está vendo aí, vamos evitar essa correria no mercado e tal. Não tem motivo para vocês correrem, levarem todo o estoque de álcool gel. Bem, voltando aqui às notícias de hoje, a Petrobras informou que reajustou os preços em suas refinarias, com redução de 7,5% no óleo diesel e de 12% na gasolina dessa quinta-feira. A companhia comunicou que também reduziu o preço do GLP, o gás de cozinha, em 5%. Com isso, no acumulado do ano, a redução do preço de óleo diesel é de 29%, na gasolina é de 30% e no gás de cozinha é de quase 8%. A política de preços da Petrobras considerou o valor do barril de petróleo no mercado internacional, que desabou com a pandemia de coronavírus, com a queda na demanda. Não só a epidemia de coronavírus, mas também a guerra lá da Rússia com a Arábia Saudita, né? Já estava baixo antes, com a pandemia piorou um pouco mais. A 24ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que aconteceria no dia 14 de junho, foi adiada para o dia 22 de novembro, após a pandemia do coronavírus. A festa é considerada a maior do mundo e traz o maior número de turistas para a cidade de São Paulo, o que acaba aí movimentando a economia. A diretoria da Associação da Parada do Orgulho LGBT se reuniu na quarta-feira e decidiu alterar a data por conta do risco da disseminação da doença e da quantidade de estrangeiros que vêm até São Paulo. Além disso, vale lembrar que está em vigor a proibição do governo do estado para eventos com mais de 500 pessoas. Em 2019, segundo o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Turismo, o evento reuniu cerca de 3 milhões de pessoas e movimentou 403 milhões de reais durante a parada LGBT. Se não for o maior evento, tá entre os 5 maiores eventos da cidade, mas acho que com essa quantidade de pessoas, 3 milhões de pessoas, provavelmente é o maior evento da cidade, né? Sim. Em tempos de pandemia de coronavírus, o mundo está se adaptando e cada vez mais as empresas estão optando pelo home office. O jornalista Guga Mendonça entrevistou o gestor empresarial Pedro Pimenta. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Seja bem-vindo, Pedro, ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem?
Tudo bom, Guga? Obrigado. Pedro, vamos começar, né? Qual que é a importância, né, do home office nesses tempos aí de coronavírus? A gente vê muitas empresas, até o setor público adotando para os grupos de risco, e a gente não tem a real avaliação do que essa pandemia pode afetar todo o mercado corporativo brasileiro. Então o home office, sem dúvida nenhuma, vai ser um fator importantíssimo a partir de agora, e a gente salienta, né, que o brasileiro ainda não tinha muito essa cultura, né? Tinha bastante restrição através dos gestores em geral. Então, Pedro, vamos fazer um apanhado, um cenário dessa história do home office. Legal, Guga. Acho que é uma pergunta que eu, como gestor, e centenas de outros e milhares de outros gestores no Brasil estão lidando agora com isso. A importância do home office está óbvia, porque, enfim, agora com a pandemia, o recomendado é a gente manter o distanciamento social, todo mundo interagir o menos possível, evitar ficar no escritório com todo mundo junto. A opção para o trabalho do escritório é o home office, né? Quer dizer, é fazer na sua própria casa, isolado, enfim. E aí é o desafio, né? Como fazer com que você tenha o mesmo tipo de funcionalidades e capacidades separado na casa de cada um. Agora... A gente, no Brasil, nunca... Quer dizer, começamos agora, mas também justiça seja feita com o mundo, que estamos sendo todos forçados pela primeira vez a usar ferramentas de, para valer, colocar empresas inteiras rodando à distância. A gente, como gestor, às vezes tem insegurança que as pessoas vão trabalhar, se elas vão aparecer, se elas sabem o que fazer, se a comunicação vai ser boa, mas faz parte desse aprendizado, desses desafios, e o lado bom é que a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Já permite um grau de integração inimaginável há 10, 20 anos atrás. Agora, Pedro, é interessante, os gestores no Brasil não tinham muito a cultura dessa prática do home office. Num período de crise, né, de pandemia, como esse gestor vai receber essa prática que vai se tornar obrigatória para ele, né? Então, eu acho que as pessoas estão aprendendo a trabalhar com isso. Tem gente que é reativa, lógico, que acha que encaminhou-se tudo, que funciona melhor, que a comunicação é melhor, que o meu colaborador fica menos distraído. Mas acho que também as ferramentas tecnológicas estão aí. Tem sistemas de videoconferência, tem sistemas de edição de arquivo em conjunto. Tem muitas ferramentas hoje em dia que esse gestor vai ter que dominar, né? Vai ter que fazer um pouco de pesquisa, mas que dominando vão permitir que a equipe dele seja produtiva, mesmo à distância. Agora, Pedro, você acha que dentro dessa crise, né, dentro dessa mudança de hábito do mercado corporativo brasileiro, pode gerar uma nova era, de repente, com as empresas usando mais home office e aí chegando a um ponto que pode ser benéfico para a própria sustentabilidade, para a própria saúde do colaborador? Eu acho que, Guga, você tocou num ponto importante. Ninguém sabe do futuro, mas que as empresas vão estar preparadas e vão ter tido prática de trabalhar por um período longo, empresas inteiras de home office, isso é verdade. Elas vão ter que ter as ferramentas no lugar. As pessoas vão ter que ser produtivas, né? Não vai ser uma alternativa. Quer dizer, vai ser difícil no futuro as empresas falarem que vão ter políticas exclusivas de não fazer home office. Eu entendo que muitas vão querer uma coisa mista, porque... Enfim, é possível que tenha valor ainda em trazer todo mundo junto para o escritório, mas eu acho que no futuro a gente vai ter uma mudança bem importante mesmo. E imagina todos os jovens que estão tendo aulas online e tudo mais, que ainda mais a nova geração vai pensar sobre aprender a trabalhar, viver remotamente, né? Quer dizer, eu acho que de fato é uma coisa que pode ser uma mudança na sociedade importante, né? Agora, Pedro, é importante, né, a gente salientar essa história do home office, porque realmente hoje virou, né, uma rotina nesse tempo
de pandemia, mas se você for pensar em termos do gestor, você pode realmente diminuir custos, diminuir tempo de locomoção e fazer com que seu colaborador produza mais, né? Se você Sim. souber colocar uma política de incentivo ao home office, não é mesmo? Eu concordo, assim, eu acredito que tem muitos tipos de trabalho que vão surpreender o gestor com quão bem eles vão ser feitos em home office. E vai trazer, de fato, economia de, assim, uma cidade grande como São Paulo, né, as grandes capitais do Brasil em geral. O transporte é difícil, é tudo complicado. Parece óbvio que algumas tarefas e algumas situações o home office vai trazer um ganho de produtividade enorme, né? Me parece bem claro isso. Agora, Pedro, especialmente com a prática. que interessante. Agora, Pedro, qual que é a dica que você pode dar, né, para o colaborador que se viu nessa situação, né, querendo ou não, foi um negócio que devido ao caso do coronavírus foi praticamente imposto, né? Como esse colaborador ele pode se adaptar, já que de qualquer forma, né, ele precisa desenvolver uma disciplina, de repente dentro da casa dele ele vai ter que conviver com os filhos em férias escolares, as crianças acabam cobrando, o próprio companheiro, né, vai estar no dia a dia, porque é uma situação que foi imposta, né, praticamente todos têm que ficar em casa. Como colaborador, ele pode dividir as rotinas diárias de casa com a rotina de trabalho? A primeira coisa é combinar um horário de todo mundo ficar online parecido, como se fosse o horário da chegada. Vai começar a trabalhar às 9 horas, todo mundo vai ficar online às 9 horas e vai terminar no horário junto. Porque não fica aquela coisa de alguém manda mensagem para você já encerrou, não encerrou, etc. Outra coisa como pessoa, tentar encontrar um canto que é para sua casa, organizar uma estação de trabalho, ir para frente do computador como se você estivesse no escritório. A outra coisa que a gente faz com isso é tentar ter o máximo possível de reunião com câmera, né? E ver a cara das pessoas e ter as reuniões mais parecidas com um carne e osso, né? E isso ajuda a dar um tom da reunião, a manter todo mundo profissional, manter todo mundo focado. É lógico, quem tem filhos, quem tem coisas, aí não vai ser uma situação fácil, né? A situação aí até foge um pouco da proposta do home office, porque aí é a questão do coronavírus mesmo, né? Das crianças não terem aula, e isso com certeza complica. Eu acho que quem puder e conseguir isolar no período, combinar bem claro, ter espaço para trabalhar e pensar que está entrando, que na frente da mesa está no escritório, vai conseguir ser produtivo e vai conseguir ter sucesso no home office. Agora, Pedro, uma questão interessante também, dentro das várias ferramentas que o mercado corporativo oferece, nós temos as mensagens instantâneas, nós temos o call, né, que é a própria ligação por voz, e as videoconferências. Qual é o método que você vê hoje como mais eficaz, ou cada um do jeito que melhor se adapta, cada empresa tem uma rotina? O que você pode dar de conselho tanto para o mercado corporativo quanto para os colaboradores? Olha, é lógico que não existe uma coisa que funciona para todo mundo, mas eu, pessoalmente, sou bastante fã de videoconferência. Eu acredito que a videoconferência, com a possibilidade de ver as expressões faciais das pessoas, poder mostrar, de repente, o seu trabalho, né, compartilhar a tela e tal, ela é uma ferramenta poderosíssima para fazer o trabalho remoto render bastante. Interessante. Agora, tem alguma ferramenta que vocês indicam como mais eficaz? Por exemplo, conversa de vídeo pelo WhatsApp ou pelo sistema do Google, que recentemente liberou a ferramenta de graça para uso devido ao coronavírus. Tem algum software especial? O que vocês indicariam hoje, entendeu, para o ouvinte, para o telespectador que nos acompanha? Com certeza, legal. Eu acho que assim, eu pensaria numa no escritório remoto, eu pensaria em ter 3 ferramentas. Pensaria em ter uma ferramenta de videoconferência. Eu acho que o Zoom é muito bacana
e o Google, a ferramenta do Google, que também o Meet, é bem bacana. Mas tem muitas boas nesse mercado, mas essas duas, a gente usa a do Google e funciona muito bem. A segunda coisa que eu recomendo é ter um sistema de compartilhamento de arquivos. O próprio do Google, da Microsoft, fazem compartilhamento de arquivos e você consegue trabalhar duas pessoas ao mesmo tempo, consegue dividir planilhas, etc. E o terceiro é um sistema de controle de pontos, para deixar bem claro e poder controlar banco de horas, saber as horas extras, os horários de entrada, etc. E é o que a gente na Pontel faz, né? Eu acho que com essas três ferramentas dá para ter um escritório virtual, digamos, né, de trabalhadores, todo mundo trabalhando remotamente de uma maneira bem produtiva, Guga. Agora, você acha importante, então, que o gestor ele tenha o controle realmente das horas que o funcionário está dedicando à empresa, mesmo em home office? Ou talvez seja o caso de dar uma liberdade maior para o colaborador, de repente o horário que o colaborador rende mais, ele trabalharia? Qual que é, hoje, a prática que você acha que deve ser adotada? Eu acho que, especialmente no home office, o controle das horas é importante. Porque quando você está na sua casa, é fácil as pessoas perderem a noção do horário, que horas começa, que horas termina. E quando você tem um banco de horas, uma gestão bem clara, fica transparente dos dois lados, né? Nem o colaborador sente que está sendo prejudicado, nem o gestor. E fica bem claro, assim, é lógico que em tempos como os de hoje, a empresa precisa ser tolerante, precisa entender o que vão acontecer. É preciso flexibilidade. Mas com um banco de horas bem combinado, uma política boa de banco de horas, você consegue ter a flexibilidade e a transparência. E manter também um ritmo de trabalho saudável para todo mundo, né? Tanto para a empresa quanto para o colaborador. Que é uma coisa importante, né? Vamos ficar todo mundo em casa. Eu também vou ficar em casa pelas próximas semanas, né? Precisa ter um ritmo. Ajuda a gente a manter todo mundo calmo, a ser produtivo, a ter tranquilidade. O ritmo é muito bom. Pedro Pimenta, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira, mas eu quero que você deixe uma mensagem aí, tanto para os gestores como para os colaboradores, que foram meio que obrigados, né, a adotar essa ferramenta que é o home office e como eles podem aproveitar melhor essa situação. Bom, pessoal, como nós temos todos acho que a minha mensagem é, temos uma situação nova, vamos todos estudar o que a gente precisa, conhecer novas ferramentas, conhecer novas maneiras de trabalhar, focar. A gente vai conseguir todo mundo manter, eu acho que um bom trabalho, às vezes até melhor, e vamos provavelmente, como sociedade, evoluir, né? Sair dessa situação difícil com mais maturidade. Tá certo, Pedro. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. O tema foi home office nos tempos de coronavírus. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Lula. Este foi o Pedro Pimenta falando aí de home office nos tempos de coronavírus no Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira. Com você, Luciana, com você, Amanda. Obrigado, Guga. Bom, a gente viu aí o Guga, né, na entrevista falando sobre home office, e é realmente uma questão, né? As empresas não podem querer que os funcionários fiquem aglomerados, porque é um risco. Nesse momento, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor para que a gente consiga continuar produzindo, as empresas, né, consigam não ter uma baixa tão representativa na produtividade e também manter os funcionários em segurança. Tem uma questão que o home office ele funciona muito para cargos de gestão, né? Por exemplo, se você precisa trabalhar numa linha de produção, não tem como você fazer home office, né? E aí tem toda uma garantia jurídica que esses funcionários precisam ter. A gente está no momento que as empresas vão ter que se sacrificar, o próprio governo, né? Mesmo ele está, né, liberando crédito para essas pessoas. Mas eu acho que esse caminho do home office, ainda mais com esse momento agora do coronavírus, muita gente, depois que passar esse momento, né, daqui a algumas semanas, espero eu, esse caminho vai ser ampliado. E é o que você citou, né? Nem todas as profissões permitem a adoção do home office, mas quando é possível, por que não, né? Por que não garantir essa segurança ao funcionário? É melhor para a empresa, é melhor para as pessoas e ainda contribui com o mundo, né? Contribui para a não propagação do coronavírus.
Dá certo. Bem, a gente está encerrando o Jornal da Rede Alesp. Vamos aos créditos aqui. Sonoplastia, Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Nosso chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros Idoeta. Nas imagens da web, nós contamos com a ajuda do trio Dani, Carol e Matheus. Produção e edição, Flávia Varão, Fabiana Durbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco, Edenilson Silva e a Tayana Conra, que está aqui com a gente no estúdio. E na apresentação, hoje eu tive a companhia do Luciano Teixeira. E eu tive a honra de dividir aqui a bancada com a Amanda Nascimento. O Jornal da Rede Alesp vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Um ótimo fim de semana para vocês. Aproveite para descansar nesse fim de semana. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp.